La ley universal de la locomoción no puede fallar en eso. Vamos começar lá do início, Pedro. Você tinha 32 anos, trabalhava numa multinacional, acho que era um emprego, você estava tranquilo ali no seu emprego. O que te fez mudar, entrar numa empresa de cosmético, isso nos anos 80, uma empresa que na época tinha 17 funcionários só? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos. Um enorme prazer estar aqui com vocês. É uma honra até estar junto com um grupo tão bonito aqui, contribuindo um pouco nesse encontro por pessoas que a gente admira tanto, né? Falconi faz um trabalho excepcional. Conheço a história dessa organização há muitos anos. Acompanhei lá desde o início, provavelmente nos anos 90, eu já acompanhava o Falconi. E tem uma coisa que eu quero confessar ao professor, que eu nunca tive a oportunidade de dizer, num encontro informal que eu estive com ele, falando a respeito de processos, melhoria da gestão, essas coisas que a gente fala sempre na empresa. Ele me deu uma dica preciosa que está nos servindo até hoje. E não era uma consultoria, viu, professor? Era uma conversa informal, foi muito agradável. Ele me disse... Não precisou nem pagar pela dica? Não precisei pagar pela dica, mas estou devendo muito para ele. Ele falou, preste muita atenção na relação que as suas consultoras têm com seus consumidores finais. E, já na época, eu imagino que nós éramos um grupo que tinha 1 milhão de consultoras. E eu não entendia direito o que o professor estava falando. Como é que eu vou tratar da relação de 1 milhão de pessoas com os consumidores finais? E aquilo ficou comigo, martelando, e hoje a revolução da tecnologia nos ajuda bastante a melhorar e introduzir qualidade nessa relação, que é uma das preocupações da Natura. Bom, deixa eu refazer um pouquinho a minha história, que a Cristiane já falou da Natura. Eu tenho muita honra de ter minha biografia profissional ligada à Natura. Eu me tornei um empreendedor, não porque eu tinha decisão de empreender, eu simplesmente trabalhava nessa multinacional e eu olhava o plano de carreira, olhava o que me fazia o meu chefe, e eu falei, eu acho que eu não quero isso. Eu acho que eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero ter o meu papel, ter alguns propósitos que, para mim, vão dar mais motivação. Acho que quando a gente não quer ser o nosso chefe, está na hora de sair, né? Está na hora de sair, né? Quer dizer, eu olhava, ele tinha uns benefícios melhores que os meus, o salário era melhor, mas não era suficiente para me entusiasmar. E eu tive uma conversa com o Guilherme Leal, que estava iniciando na época era uma das empresas do Grupo Natura, mas, na verdade, para simplificar aqui a história, era uma fábrica de maquiagem e de perfumes, produtos que a Natura não fazia. E ele começou com esse empreendimento, ele já estava ligado ao Grupo Natura, eu era amigo do Guilherme, porque eu jogava futebol com ele, e, conversando com ele, ele me convidou para fazer parte daquela nova empreitada. E eu tinha 700 colaboradores trabalhando comigo na multinacional, e essa empresa tinha os 17 funcionários que a Cristiane falou. Mas, como eu gostava muito das pessoas e sabia que ali tinha um conteúdo de propósito, de transformação, as nossas conversas sempre iam até tarde, e com sonhos muito interessantes, eu resolvi fazer essa opção e entrar para essa empresa que, na época, era uma das empresas do grupo da Natura. Chamava-se L'Arc-en-Ciel. Fazia maquiagem e perfumes. A minha maior dificuldade não foi tomar decisão. Eu sabia que eu estava tomando a decisão certa. Minha maior dificuldade foi contar em casa, para o meu pai e para a minha mãe, que eu estava deixando uma multinacional com uma carreira garantida para ir fabricar maquiagem e perfume, de uma empresa chamada L'Arc-en-Ciel, que ninguém conhecia no Brasil. Então, e assim foi o início dessa história. Mas a Natura, acho que, fazendo um breve, se você me permite, Cristiane, Lógico. fazendo um breve retrospecto,
do que foi a sua história. Eu ia te perguntar exatamente isso, para você falar dos momentos mais marcantes da história da Natura, desses 45 anos, né? Eu acho que o primeiro momento e mais marcante é a genialidade do Luiz Seabra, em 1969, escolheu um nome Natura e dizer que eram produtos cosméticos baseado em ingredientes ativos naturais. Quer dizer, isso, na verdade, lá em 1969, quando ninguém falava de sustentabilidade, nem se conhecia a palavra. Nem ambientalista existia, né? Pouco se falava de meio ambiente, etc. E, naquele momento, ele coloca esse conceito com uma lojinha que ele estabeleceu na rua Oscar Freire, uma loja pequena. De manhã, ele fazia os produtos, as fórmulas, literalmente no liquidificador, gente, literalmente no liquidificador, e à tarde ele vendia para os seus clientes. E ele tinha duas coisas muito fortes, introjectadas já desde aquele momento. Ele acreditava nos cosméticos como um instrumento de autoconhecimento, um instrumento de promoção de bem-estar, e não dos estereótipos da beleza, enfim, os estereótipos normalmente praticados pela indústria de cosméticos. E acreditava profundamente nas relações humanas como uma forma de evolução da humanidade. E foi baseado nisso que ele começou. Vida dura, muita dificuldade, o capital inicial era o equivalente de um Fusca da época, e foi tocando a vida. Foi tocando a vida, optou pela venda direta, porque não tinha dinheiro para fazer propaganda, né? Em 1974, 75, e aí se tornou mais ou menos o que a Natura, o formato, vamos dizer assim, do que a Natura é hoje, uma fábrica de produtos, cosméticos, etc., vendendo através de pessoas, relações pessoais na venda direta. Olha, eles chegaram, eu entrei um pouquinho depois. Você entrou em 83? Eu entrei em 83. Eles, nesse momento, no final da década de 70, a empresa tinha aproximadamente 1.000 consultoras, e acho que, no máximo, porque a gente não tem os dados, né, da época, mais ou menos assim, uns 5 milhões de faturamento de dólares da época, faturamento, preço consumidor final. Portanto, demorou 11 anos, ainda era uma empresa muito pequenininha, né? Quando ele, no início da década de 80, aí se aproximou do Guilherme, Guilherme fez uma nova distribuidora para distribuir no resto do Brasil, aí fez essa empresa para o qual me convidou para fazer parte. Aí a década de 80 foi uma década, eu diria, de mais prosperidade, né? A gente implementou o plano cruzado, em 86. Assim que você entrou, 3 anos depois, né? E deu um estímulo ao consumo, né? Porque todos os brasileiros ficaram subitamente ricos, né? Mais ou menos o dólar era uma relação boa para o Brasil, e efetivamente teve um impulso na empresa, e nós crescemos já para uma empresa, eu diria, de umas 30.000 consultoras, etc., no final da década de 80, mas já tinha um relativo tamanho. Fizemos uma fusão das 5 empresas que éramos na época, no início da década de 90. E vocês se lembram, né? Década de 90, vocês são muito jovens, uma parte aqui. Acho que eles não se lembram. Na década de 90, a inflação era quase 80%, 40% ao mês. Era um número bastante confuso acompanhar a economia brasileira. O clima institucional do país era ruim, porque em 92, lembra, nós tivemos o impeachment do presidente Collor, então o ambiente político era complicado. E acho que foi o primeiro ano que nós tivemos um prejuízo operacional. Quer dizer, vocês vinham muito bem da década de 80, um crescimento impressionante, né? Quando você entrou, tinham 17 funcionários. No final da década de 80, você disse que tinham 30.000 mil, é um absurdo, né? O crescimento. E aí deram de cara com a Era Collor. Aí demos de cara com a Era Collor, que tinha todos esses problemas macro do país. E uma das coisas interessantes também que aconteceu
foi que o Collor deu um passo, acho que relevante, para a economia brasileira, promover uma abertura da economia brasileira. E nós todos muito preocupados com o que iria acontecer com a nossa empresa diante de um mercado mais aberto, com maior competição, resolvemos ir para o banco da escola. Foi aí que nós fomos fazer um curso, eu, o Guilherme, fomos fazer um curso fora do Brasil para aprender um pouco a respeito do que estava se falando na época, qualidade total, excelência. Foi aí os primeiros contatos que eu tive, ouvi falar do pessoal da Gerdau, que falava assim, olha, quem entende disso é o Falcone, quem entende disso é o Falcone. E foi um momento importante para a gente se reorganizar, buscar excelência, aprender novas metodologias de gestão. Aí veio, em 94, o Plano Real, que também foi um impulso bastante importante. E com a empresa já mais preparada, nós chegamos, em 98, ganhando um reconhecimento importante para nós naquela época, que foi a empresa do ano da Exame, né? Foi uma história bonita. Um momento marcante da década de 90 foi que, em 92, no meio daquela confusão toda, nós nos recolhemos para reconstruir a visão institucional, a visão que a gente tinha a respeito da empresa. O que a gente queria ser no futuro. E a gente reescreveu a nossa razão de ser, que era promover o bem-estar e o estar bem das pessoas, bem-estar a relação de você consigo mesmo, estar bem a tua relação com o outro. Então, essa é a nossa razão de existência. E 6 crenças básicas. A crença na interdependência de tudo na vida, das relações, a importância das relações e a interdependência de todas as coisas. A segunda crença, a crença na verdade, como uma forma de aperfeiçoamento. A terceira, a crença que a diversidade das partes enriquece o todo. A quarta, o aperfeiçoamento contínuo, é sempre possível melhorar. A quinta, muito específica do setor da beleza, que a beleza tem que ser livre de manipulações, de estereótipos, e que isso deu muito margem para a manga na década de 90, essa discussão. E a última é que a perenidade da empresa está ligada ao papel que ela faz na sociedade, né? E foi isso que nos ajudou a transitar nesse país confuso, naquela época muito mais, e nos levar para o final dessa década, aí sim, com uma expressão, um tamanho um pouco maior, os 500 milhões de dólares, os números eu não tenho aqui precisos, já umas 180 mil consultoras revendendo os nossos produtos em todo o Brasil. Então, foi uma década que nós terminamos muito bem. Deixa eu explorar um pouquinho, depois a gente continua a história. Por Queria favor. explorar um pouquinho essa história das crenças e valores. Você falou aí, a primeira de todas que você citou foi interdependência. Aí me veio logo à cabeça um dos valores da Falcone, que é justamente o trabalho em grupo. Como é que a gente pode otimizar os resultados em equipe, Pedro? Depois a gente volta para a história da Natura, mas não queria perder esse fio da meada aí, aproveitando das crenças. Tem muitas fórmulas, né? Quer dizer, tem muitas direções e coisas importantes, mas o trabalho em equipe, eu acho que ele se dá pela ligação através dos propósitos. Eu acho que na hora que nós colocamos esta visão da empresa e embarcamos todos dentro da mesma cultura, e aí a interdependência, por exemplo, é que nos dá a visão que a Natura teve depois da sustentabilidade, a atuação dela diante do compromisso da sustentabilidade ambiental, social e econômica. É na hora que você entende, tem o raciocínio sistêmico, que você consegue entender a importância desses 3 vetores, o econômico, o social e ambiental. Então, eu acho que o trabalho em equipe a gente consegue, a rigor, na hora que a gente tem valores e propósitos em comum.
A Natura ela é reconhecida por atuação no uso da biodiversidade. Queria explorar um pouquinho isso. Você falou aí de algumas dificuldades que vocês tiveram no meio do caminho. É óbvio que dentro desse assunto houve caminhos que foram difíceis. Eu queria que você destacasse para a gente os principais obstáculos enfrentados por vocês nesses 45 anos em relação a isso. Falar um pouquinho de biodiversidade, de sustentabilidade. Acho que as pessoas, o brasileiro, ela associa isso imediatamente à Natura, né? Essa foi uma historinha gostosa de contar. Essa é uma historinha gostosa de contar. Em 1997, depois de uma fase de expansão, estava tudo indo muito bem, nós ficamos preocupados que não íamos conseguir concorrer com as grandes multinacionais, que tinham muito investimento em pesquisa, tecnologia, moléculas muito sofisticadas, etc. E fizemos um roadshow, tentando fazer parceria estratégica com os principais players, principais companhias do mundo, né? E fomos lá mostrar a nossa história, a Natura, etc., então, para os principais. Mas, no final do dia, todos eles, na verdade, queriam comprar a Natura, não queriam fazer uma parceria estratégica com a Natura. E eu me lembro muito bem que nós estávamos num restaurante em Nova York, depois desse roadshow, depois de recusar 2 propostas de venda da companhia, nós falamos, nós vamos seguir o nosso caminho do nosso jeito, pela nossa própria tecnologia. E aí que um vice-presidente nosso, de origem francesa, falou, por que vocês não aprofundam o uso da biodiversidade brasileira como plataforma tecnológica? Gente, aquilo foi uma revolução dentro da empresa, uma revolução. Porque... E é muito louco ter que vir alguém de fora com outro olhar, né, um francês, para conseguir perceber. Exatamente. E que olha o Brasil de um outro jeito, e olha essa riqueza maravilhosa, e colocou aquilo. Aí tudo fica fácil daí para frente, né? Porque a gente fala, é óbvio. Mais ou menos também, né? Porque tem... É óbvio, nós temos Natura no nome, nós somos de origem brasileira com muita honra, então vamos nos apropriar dessa possibilidade de usar a biodiversidade brasileira como plataforma. E foi uma loucura, porque os nossos pesquisadores que estavam acostumados com os fornecedores tradicionais, começaram a ir para as comunidades ribeirinhas, visitar o Rio Amazonas, entender essas comunidades extrativistas. E aí vem os nomes, né, camu-camu, muru-muru, a castanha não sei de onde, etc., andiroba e tal, e todos os nossos produtos começaram a ter esta personalidade. E isso também nos ajudou muito, no sentido de tornar a empresa mais reconhecida internacionalmente. Quer dizer, facilitou o nosso caminho para a internacionalização. O que hoje continua um desafio a internacionalização da empresa, mas poder ter hoje já uns 19% da receita, 20% da receita, vindo de operações fora do Brasil, já é um pouco fruto daquele movimento daquela época. Não é um assunto simples, tem que lidar com a academia. A academia tem muitos estudos parados, nós vamos ter que lidar com os pesquisadores. A legislação brasileira é um pouco travada, burocrática. Vocês não sabem, mas mesmo para uma universidade brasileira ou um Jardim Botânico do Rio fazer uma pesquisa sobre uma planta na Amazônia, eles precisam de uma autorização prévia. Então, tem um monte de complicações. Mas nós nos lançamos nessa daí e valeu muito a pena. E toda a equipe vibra a fazer uma coisa diferenciada, uma coisa que traz um pouco das características da empresa. Um aprendizado importante disso foi poder lidar com uma cadeia produtiva diferente. Poder lidar com uma cadeia que não é a cadeia tradicional de fornecedores, poder lidar com uma cadeia que você lida com comunidades, com cooperativas, e tenta, ao máximo possível, fazer isso de uma forma sustentável, com preço justo, e com todos os desafios políticos que é lidar com essas organizações sociais, que normalmente são as pessoas que conhecem o uso desses ingredientes. Mas muito legal, muito transformador.
Bom, Pedro, já tem um monte de pergunta aqui para você do nosso auditório aqui, usando essa nossa Aliás, tecnologia que beleza nova. de auditório, né? É uma beleza mesmo. Eu vou começar, tive o prazer de fazer as primeiras perguntas, eu tenho um monte de pergunta para fazer também, mas, gente, é óbvio que eu vou dar a preferência para vocês. Então, vamos começar. Tem uma pergunta aqui, são 12 votos já. Vamos ver, ela entrou ali. Pedro, como é feito o desenvolvimento das lideranças da Natura para que todos os colaboradores tenham um entendimento, internalização do propósito social da empresa? Esse é um desafio de como é que transmite cultura, valores de organização. Esse é um desafio contínuo, né? Principalmente numa empresa que tem 7 mil colaboradores internamente, mas tem 1,5 milhão de pessoas revendendo seus produtos. E todos fazem parte da Natura, né? Então, o desafio de comunicação, de exemplos, isso é de fato, talvez, a essência do nosso trabalho, né? E principalmente os que têm um pouco mais de cabelo branco na história da Natura, se dedicam muito a essa pregação de valores dentro da empresa. E o segundo lugar é, objetivamente, introduzindo essas dimensões culturais dentro dos próprios processos da empresa. Então, a dimensão de resultados, por exemplo, da empresa, não é só medida no aspecto financeiro. O impacto social, ou seja, o clima organizacional, o impacto junto a essas comunidades que eu estava falando, fazem parte do resultado da empresa, como também a redução do impacto ambiental. Hoje a Natura, na sua cadeia estendida, não só nos processos internos, é carbono neutro. Carbono neutro, ou seja, sequestra todo o impacto de carbono que os nossos produtos produzem no consumo. Então, introduzir, na verdade, a cultura organizacional também através do modelo de gestão que você tem dentro da organização. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante, está com 21 votos já, olha só, vamos lá. Quais são os principais desafios de gestão para uma empresa que concentra seu front office em pessoas que não possuem um vínculo direto com essa empresa? É um desafio. Um pouco esse desafio. Eu lembrei agora do Falcone voltando. Volta lá na relação da consultora com o consumidor. Levar essa mensagem. Ela não é uniforme. 1,5 milhão de pessoas. Nós temos pessoas de todas as classes sociais, de vários padrões culturais. Então, você precisa estabelecer linguagens acessíveis a todos, né? E acho que o exemplo do dia a dia, né? Quando um produto carrega um conceito, então eu faço uma linha de produtos para mãe e filho que comemora a relação mãe e filho, ou quando eu faço a linha Ecos, que traz os ingredientes da biodiversidade, ou a linha de skincare, que não fala de anti-envelhecimento, mas fala de atenuar os sinais do tempo, são valores que a gente traduz nas ações práticas do dia a dia, e é isso que as pessoas, com mais profundidade ou menos profundidade, intuem, os olhos brilham e levam a mensagem. Eu queria dar aqui alguns números da Natura, que eles são impressionantes, são números superlativos mesmo, né? Você falou aqui das pessoas, das consultoras da Natura, né, que saem às ruas, 1 milhão, mais de 1,5 milhão, 1.600.000, né? 1.600.000, hoje em dia não dá 1.600.000, porque tem homem também, né? Tem mais mulher, muito mais mulher do que homem, mas também tem homem. E tem outros números que são impressionantes. 7 mil colaboradores trabalham em parceria com 5 mil fornecedores e terceiros, 32 comunidades agroextrativistas, os produtos alcançam 100 milhões de consumidores e significa 6 em cada 10 lares brasileiros. É impressionante mesmo. Quer dizer, como falar para toda essa gente, Pedro? É incrível o que vocês realmente têm que ter uma linguagem acessível para todo mundo, que vocês estão falando com todo mundo, né? Esse mundo de pessoas. Eu vou passar aqui para mais uma pergunta, agora uma próxima pergunta com 12 votos, vamos lá ativar. Qual é a posição da Natura em relação à exploração da Amazônia, já que é uma das maiores interessadas na exploração presente e futura? Ótima pergunta.
Resposta mais honesta. A Amazônia é tão grande, tão importante, que não tem uma resposta única para a Amazônia. Eu acho que o Brasil e o mundo ainda não entenderam a importância da Amazônia. Nós temos um projeto que chama Projeto Amazônia, que é um projeto de investimento na área, mas um investimento que procura um outro modelo de desenvolvimento que não é o modelo tradicional de instalação de indústrias, de uma forma agressiva ao meio ambiente. Eu acho que nós precisamos preservar a Amazônia, por outro lado, trazendo conteúdo econômico para aquela região. Então, nós estamos investindo numa frente em pesquisa, chama NINA, que é o Natura Inovação na Amazônia. Temos uma frente de pesquisa na Amazônia. Estamos tentando agregar valor em algumas cadeias de produção, por exemplo, os óleos que a gente extrai da Amazônia para fazer sabonetes. Nós estamos procurando levar algum processo de transformação para lá, então nós temos uma indústria em Benevides, que é ao lado de Belém, para produzir. Isso gera emprego, valor, treinamento, capacitação de mão de obra. E muita promoção das organizações sociais de educação para que a gente possa entender melhor a Amazônia. Quando a gente... não quero trazer o desafio climático aqui, mas a Amazônia tem um papel importantíssimo no mundo, talvez do jeito que ela está. Se ela se tornar parecida com São Paulo, talvez nós tenhamos um grande problema. Não, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Vamos aqui para mais uma pergunta. Com 11 votos, essa pergunta é boa. Qual é o sonho grande da Natura? O sonho grande é continuar correndo, perseguindo a nossa missão de promoção dessa empresa que promove o bem-estar, a relação das pessoas e que confia que é possível ser um agente de transformação. Nós nos habituamos ao lidar com uma quantidade muito grande de pessoas e termos de nos comunicar com uma quantidade muito grande de pessoas, que a gente tem um papel, enquanto empresa, de promover o desenvolvimento econômico das pessoas, mas também de despertar para novas consciências. A consciência social, a consciência ambiental, a cidadania, o voto consciente, que nós estávamos falando aqui antes de começar. Quer dizer, acho que é continuar sendo um agente de transformação e conectado com as demandas do século XXI. Né? Um empresário bom não se conecta com as demandas do passado, se conecta com as demandas do futuro. Bom, vamos falar de política um pouco mais para frente, porque eu não posso deixar de aproveitar você aqui para a gente falar um pouco mais para frente do cenário político, que vem por aí. Mas queria fazer uma pergunta antes. Que empresa brasileira você, Pedro, considera um exemplo a ser seguido do ponto de vista de gestão? Nessa casa aqui tem várias, provavelmente todos os clientes do Falcone. Mas eu queria dar 2 exemplos, já me desculpando com todos os outros que eu não vou citar, mas 2 grupos empresariais que acreditam na gestão de uma maneira muito forte. E acreditam na gestão para a empresa e para o país. Jorge Gerdau, minha Gerdau, que trabalho belíssimo, Beto Sicupira, Marcel Teles, Jorge Paulo, que construíram também um modelo de gestão excepcional. Cada uma com a sua cultura, as culturas são diferentes da Natura, mas são empresas excepcionais que dão orgulho para o Brasil. E, obviamente, aí nós teríamos outras centenas de empresas para dizer. O Brasil tem boas empresas. O Brasil precisa perder a timidez. Essa frase é boa. Bom, isso me lembra aqui um dos valores da Falcone, que é ter atitude de dono, com um senso de urgência e nunca se sentir satisfeito. Na sua opinião, o que se deve fazer para incorporar esse olhar de dono do negócio nos nossos colaboradores, nos colaboradores em geral e em empresas? Então, um pouco eu volto a compartilhar valores comuns, eu acho que é super importante. E, segundo, evitar que as organizações se tornem pesadas e burocráticas. As organizações crescem e tiram o senso de autoridade, a autonomia das pessoas e acabam ficando pesadas, burocráticas, e aí
é difícil desenvolver essa autoridade, essa capacidade de se envolver. Então, eu me lembro da empresa pequena e do prazer que eu tinha de poder mexer alguns parafusinhos lá e as coisas andarem, né? E o senso de responsabilidade que eu tinha. Então, essa distribuição, essa delegação, esse desdobramento que a gente faz nas organizações, que muitas vezes não é bem cuidado, pode ser transformador para dar para cada pessoa, mais simples que seja, aquele senso de pertencimento e de autoridade. Vamos voltar aqui para o nosso auditório. Tem uma pergunta aqui com 14 votos, tem um monte de pergunta para você. Vamos lá. Empresas com boa sustentabilidade não necessariamente atraem investidores. Seria uma máxima comum no mercado financeiro? Olha, está mudando isso. Quando nós começamos, quando eu fiz o IPO da Natura, ou seja, fui lá fazer o roadshow para mostrar a empresa, para abrir o capital, etc. Que ano que foi isso? Isto foi em 2004. E eu começava, eu e todos que apresentaram o roadshow da Natura, tinham um roteiro, e o primeiro slide era assim: olha, nós vamos continuar, nós vamos abrir o capital, queremos o seu investimento, mas nós vamos continuar atentos ao lado econômico, mas ao lado social, ao lado ambiental também. E, naquele momento, muitos mandavam: vamos para a página seguinte, etc. Mas vamos pular esse slide. Vamos pular esse slide, né? O que eu tenho sentido é que, cada vez mais, o entendimento que as empresas que têm as 3 dimensões na sua estratégia, os investidores começam a gostar, porque tem menor risco, atrai melhores pessoas, são mais longevas. Então, o investidor está começando a gostar mais de empresas que têm essa preocupação ampliada. A minha percepção é que quem não entrar nisso logo vai morrer, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui também do nosso auditório, também com 14 votos. Deixa eu ativar para entrar ali para todo mundo ler. Como o atual cenário político e econômico brasileiro tem impactado a Natura? Essa é uma pergunta longa. Uhum. Eu acho que todos nós, empresários brasileiros, estamos sentindo que o Brasil, neste momento, não está na melhor fase, né? O Brasil tem enormes oportunidades. Eu sou otimista, olhando para o Brasil de longo prazo, mas acho que a gente precisa retomar uma direção do país de maior inserção internacional, de maior exposição, um país que está um pouco retraído, muito voltado para dentro, né? Isso tem impactado, sim, a perspectiva de valor de todas as empresas no Brasil. Então, acho que esse nós precisamos viver um novo ciclo. Foi muito bom o que nós vivemos lá atrás, com a estabilização da moeda, bom o que nós vivemos também com a inserção de novas classes sociais, a imersão da classe média, a imersão da nova classe média, então, os benefícios sociais. Só que o modelo, nós estamos precisando de um novo ciclo, um novo consenso, uma nova proposta para o desenvolvimento do Brasil. Bom, faltam poucos dias aí para a eleição, pouquíssimos dias, né? Eu fiquei impressionada, aliás, com isso que o Matheus falou, da pesquisa no Rio de Janeiro. Meu Deus, é um horror. Mas, enfim, qual é o principal desafio, na sua opinião, a ser vencido pelo próximo presidente, independentemente de quem seja? A retomada dessa nova agenda de crescimento que eu estava citando, eu acho que passa por uma palavra-chave chamada produtividade. O Brasil vem perdendo produtividade do trabalho, produtividade do capital, porque acho que fizemos outras coisas, mas acho que essa agenda de reformas institucionais, reforma política, etc., todas que vocês já conhecem, domínio da maior parte dos empresários, vão no sentido de melhorar a produtividade brasileira, que é a nova etapa, a nova forma de crescer o país e de promover qualidade de vida. Hoje, a demografia já não nos ajuda tanto, nós já não temos essa oferta de mão de obra que tínhamos no passado. Então, nós precisamos retomar o ciclo de investimentos para tornar as nossas empresas, o nosso país, a nossa infraestrutura mais eficiente, para nos inserirmos gradativamente, porém de forma determinada,
no mercado internacional. Não adianta o Brasil ficar olhando só para as suas fronteiras. Eu fico muito feliz quando eu vejo Falcone se internacionalizando. Eu fico muito feliz quando vejo os esforços de alguns presentes aqui de se internacionalizar. O Brasil precisa estar inserido no mercado global. E essa, eu acho que é a nossa saída. Tem um dado aqui do último estudo divulgado pelo IED que mostra que nas últimas 3 décadas o Brasil se tornou um dos países mais caros do mundo para se investir. Quais são os riscos desse encarecimento para a gente? Nós estamos com um problema, um país caro, baixa competitividade, caindo, portanto, a relação de trocas internacional, um país que vem sofrendo com isso. O custo do trabalho no Brasil vem subindo acima da produtividade, portanto, as margens das empresas vão ficando menores e, portanto, a disposição para investir menor. E se o país não tiver investimentos, não vai ter crescimento. O país não cresce. Isso é básico. Bom, vamos voltar aqui para o nosso auditório, senão eu vou fazer 500 milhões de perguntas, mas eu vou passar para vocês. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui com 9 votos. Pedro, você acredita que essa importância dada hoje em dia para questões ambientais deve ser imposta... Opa, passou para lá. Peraí, pulou aqui, gente, voltou. Deve ser imposta pelo governo em formas de lei ou deveria ser uma demanda apenas da sociedade? Vou colocar ali no telão. Deu para entender? O que é que eu repita? Eu acredito pouco que essas coisas vão ser reguladas por lei. Acho que tem alguns estímulos, provavelmente, que o governo pode influenciar. Por exemplo, quando você fala que nós temos uma vertente de desenvolver energias alternativas, que o governo pode dar uma mão no sentido de direcionar que essa é uma boa opção, né? Então, a gente vê, infelizmente, está acontecendo ao contrário. Você pega o ciclo da biomassa, do álcool, do etanol, que está sendo bastante prejudicado pelas políticas atuais. Mas acho que isso é conjuntural. Acho que o Brasil e o governo pode dar direções corretas para a área ambiental. Mas acho que é muito pouco, menos por regulação de obrigatoriedade legal nas empresas. A sociedade vai fazer um papel de cobrar das empresas a postura correta, comprar os produtos corretos, comprar os produtos que têm o menor impacto ambiental, mudar o estilo de mobilidade urbana. Eu acho que essa transformação vem acontecendo, e eu acho que a educação é o grande acelerador desse processo. Sem dúvida, a educação é fundamental. Vamos para mais uma aqui. Você já falou um pouco, mas talvez possa desenvolver um pouco mais esse assunto. Quais são os principais desafios internos e externos que a Natura enfrenta hoje? Acho que o desafio é continuar se internacionalizando. Não é um desafio simples para todas as empresas, mas acho que é um dos desafios importantes. Acho que tornar-se cada vez mais uma empresa que embarca tecnologia de informação no seu modelo de negócios, no seu canal de distribuição, para dar uma melhor experiência de compra ao consumidor, desenvolver alternativas de canais de distribuição. Hoje, a maior parte dos consumidores exige conveniência num determinado momento, mas exige experiência num outro momento. Então, oferecer novas formas de chegar ao consumidor é um desafio de transformação também importante. E acho que formar líderes que compartilhem os valores da empresa. Como formar líderes que compartilhem os valores da empresa? Acho que exemplo do dia a dia, né? É estar junto das pessoas, é efetivamente reconhecer as atitudes que representam a cultura da empresa. Porque é muito fácil reconhecer resultados, mas nem sempre é fácil reconhecer atitudes, valores em cada uma das pessoas. Então, acho que nessa casa aqui, eu acho que eu posso lançar o desafio, nos ajudem a aprimorar a gestão no sentido de identificar líderes que compartilhem valores.
Tem mais uma pergunta aqui do nosso público. Como conseguir o engajamento? Aqui eles estão falando de 30 mil consultoras à distância, mas, na verdade, 1.600.000, né? É bem mais. Então, como conseguir o engajamento de todas essas consultoras à distância? Um pouco eu já falei de compartilhar, comunicação, etc. e tal, mas, fundamentalmente, tratando as pessoas com respeito. Respeito de pessoas, não tratando só como uma pessoa que compra e revende os seus produtos. Então, eu acho que essa proximidade é fundamental. E acho que a tecnologia hoje, apesar de, às vezes, a tecnologia parecer fria, distante, mas ela pode aproximar em termos de relações. Ela pode facilitar o contato. Portanto, pode ser um caminho desafiador. É sempre desafiador, né, gente? Lidar com 1,5 milhão de pessoas, ou 1 milhão, ou 500 mil, ou 50 mil, é sempre desafiador. Então, eu acho que a gente tem que continuar investindo nesse caminho, mas o exemplo do dia a dia sempre é bom. Você falou já de algumas dificuldades, mas tem uma pergunta aqui com 6 votos. Qual foi o seu maior erro na sua carreira e o que você aprendeu com ele? Foi ter tentado a multinacional antes da Natura. Eu acho que teve... Eu já cometi vários erros, até porque... até acredito que, muitas vezes, é cometendo os erros que a gente vai aprendendo... Acertando e aprendendo com eles. Acertando o que fazer. Não saberia não me lembraria agora de um erro em especial, apesar de reconhecer de antemão que foram vários. Vamos aqui para mais um. Peraí, tem que... Vamos para o próximo, que tem com 5 votos. Qual o próximo grande desafio da Natura? Então, eu acho que é continuar uma empresa com esses propósitos, uma empresa leve, com muito empreendedor dentro da própria empresa e que leve essa mensagem da Natura para outras geografias. Eu acho que a internacionalização talvez seja o maior desafio estratégico da empresa, né? Formando gente legal, um ambiente de trabalho legal. Vamos para o próximo. Como é que a Natura promove a inovação? Esse é um tema que a gente lida com bastante frequência, até porque o nosso setor demanda muito inovação. Sim. Eu vou dar um número aproximado. Mais ou menos 65% da nossa receita vem de produtos lançados nos últimos 2 anos. Então, mais ou menos, a gente tem um nível de lançamento de 250, 300 produtos por ano. Então, você precisa ter, por um lado, muito processo, porque isso é uma geração contínua de novas ideias. Por outro lado, você precisa promover um ambiente onde as pessoas arriscam, onde as pessoas se expõem, onde as pessoas podem errar. E não tem muita fórmula mágica, gente. Atenção a essa dimensão da inovação, muito processo de visitar o assunto, de tentar descobrir novas tecnologias, de conversar, rede aberta com universidades, com parceiros do mundo inteiro, mas criar o ambiente propício para que as pessoas possam tomar risco e se expor. Eu acho que é assim que a gente faz. Tenta fazer. Vamos aqui para a próxima pergunta. Pedro, como vocês conseguem garantir que a proposta de valor da Natura chegue de forma clara para os seus clientes? Como trabalhar os seus canais de distribuição para isso? Você já falou um pouco disso, né? Mas agora acho que a pergunta é mais ao cliente, quer dizer, ao consumidor final, né? Não às consultoras, apesar delas serem o canal do cliente final, né? A gente usa os instrumentos de marketing, pesquisas, a gente tem relacionamento. A internet facilita muito hoje você segmentar grupos de clientes, grupos de consultoras que chegam aos seus clientes. O Brasil é um país com diferenças regionais que são importantes de ser entendidas, a logística muito diferente, então o nível de serviço nem sempre é homogêneo ao longo do Brasil. Chegar lá numa ilha, no meio do rio Amazonas, e chegam os nossos produtos, porque a penetração é muito alta. Então, entender esse consumidor precisa de uma atenção contínua. Agora, a melhor fonte
de informação é a nossa própria força de vendas, as nossas próprias consultoras trazendo a informação do que o cliente está lendo, entendendo, gostando. E a gente usa muito esse canal e procura mantê-lo sempre aberto. Acho que é a melhor forma de dar as respostas que os clientes precisam. Vocês ouvem muito o feedback das consultoras em relação ao que os clientes falam? Muito, muito. Até porque talvez uma parte importante da nossa estratégia é considerar as consultoras clientes. Então, quando eu lanço um produto, 3 dias depois eu sei se vai ser um sucesso ou não. Porque é a repercussão entre o grupo, na verdade. Mas com mais de 1,5 milhão, né, de pessoas. Já é suficiente para saber. Já dá para saber. Hoje a gente faz pesquisa eleitoral com 3 mil pessoas, Sim. não é isso? Então, você imagina com essa disponibilidade. Com esse universo que vocês esse têm. universo dá uma riqueza muito boa. Você acha que é mais fácil fazer negócio no Brasil hoje ou 30, 40 anos atrás? Eu acho que é mais fácil fazer. O Brasil evoluiu muito. Apesar da competição ser mais presente, eu acho que 30 anos atrás o ambiente era muito tumultuado. Por isso, o ambiente político, o ambiente econômico, eu acho que, apesar da gente se queixar e a gente reclama um pouco das coisas que tem para fazer e das oportunidades que nós estamos deixando de lado, mas o Brasil está muito melhor, gente. O Brasil é um país mais educado, o Brasil é um país com poder aquisitivo melhor, institucionalmente o país é mais estável, nós temos democracia. Então, com todas as dificuldades e mazelas que a gente sabe que tem, mas é muito melhor hoje. E o Brasil está muito melhor. É que tem gente que diz que ser empresário no Brasil, antes de tudo, é um ato de fé. Você não concorda? Não, para ser empresário tem que ser um ato de fé, mas vai continuar nos próximos 30 anos sendo um ato de fé. Vai ser 30, sempre um 60. desafio. Vamos voltar aqui para o nosso auditório. O que se espera do novo CEO da Natura? Muito legal. A gente espera... Primeiro, foi uma transição importante, né? O Roberto Lima, que veio da Vivo, que tinha experiência na Vivo, na Credit Card, traz uma experiência de gestão muito boa, está acostumado a lidar com esses grandes números, que são os números de uma empresa de telefonia, que lida com muitos clientes. Então, isso é uma experiência que ele traz que pode nos ajudar bastante nessa nova fase. Mas o que se espera dele, fundamentalmente, é que ele seja um formador de pessoas e um divulgador dos nossos valores. Por que vocês nunca formaram um sucessor? Formamos. O CEO que o Roberto Lima substituiu foi o Alessandro Carlucci, que era nosso quase trainee e ficou conosco durante 25 anos e 10 anos como CEO. Né? Nesse momento, dadas as transformações que a gente tem que enfrentar, a gente não tinha no grupo preparado alguém para ser CEO. Então, a nossa opção foi trazer o Roberto Lima, que já tinha sido nosso conselheiro durante alguns anos, durante 3 anos, então já conhecia a empresa, então foi uma melhor opção para nós nesse momento. Vamos aqui para mais uma pergunta do nosso auditório. Qual o papel do setor privado para o desenvolvimento do país, em especial as grandes empresas como a Natura? Todo país precisa de grandes empresas e eu acho que o Brasil precisa ter mais empresas, mais empreendedores. Acho que o papel hoje do Estado é muito grande, e à medida que a gente consiga ter o governo promovendo mais a parceria público-privado no sentido amplo da palavra, eu acho que a gente vai conseguir ter um mercado mais livre, com menos intervenção, e, por isso, a gente vai conseguir ter empresas melhores. E as empresas são pilares constitutivos de
das boas economias na maior parte do mundo. Vamos mais uma aqui. Pedro, muitas empresas falam em sustentabilidade, porém não praticam a sustentabilidade. Qual o segredo para ser sustentável e crescer? Não pode ter essa contradição. Tem que crescer. Se você diz que você tem que ser, né? Você tem que crescer. Eu acho que sustentável é condição hoje para o crescimento. Você mesmo, Cristiane, falou que as empresas que não pegarem, não entenderem isso como parte da sua estratégia, como parte do seu modelo de atuação, têm um horizonte limitado. Então, o crescimento é parte. Possivelmente é um crescimento de uma outra qualidade. É o menor crescimento material, talvez, é maior crescimento na área de serviços. Não é o crescimento físico das coisas, é o crescimento através do conhecimento. Eu acho que o mundo está mudando, os desafios são esses. Os recursos de fatos físicos do planeta são limitados e a gente vai ter que endereçar isso. Portanto, tem uma perspectiva de mudança que está presente na atuação empresarial, mas vai ter crescimento. Vamos aqui para mais uma. Pedro, como é que você vê o futuro do empreendedorismo no Brasil? Você aconselha os jovens brasileiros a tentar a sorte no mercado hoje ou aguardar um novo ciclo econômico no país? Olha, o empreendedor ele se revela em qualquer ambiente. Eu contei um pouco do momento que nasceu a Natura, que era um momento difícil. O empreendedor, ele tem aquela vontade, ele entende o ambiente, faz a leitura do cenário, inova, se adapta às condições e vai. A gente tem visto isso na Endeavor, a quantidade de jovens empreendedores que se lançam em novas empreitadas, e, às vezes, até aproveitando das condições negativas que o país tem em alguns momentos. Tem uma empresa maravilhosa, de um rapaz que resolveu, através de processos melhores, eliminar a burocracia das empresas. E está se dando super bem. Está se dando super bem. Então, o empreendedor se revela em todos os ambientes. Óbvio que em alguns países você tem mais fomento, algum recurso, algumas facilidades, e pode revelar até mais empreendedores. Mas eu não deixaria de lado essa vertente. O Brasil precisa de novos empreendedores, e são os empreendedores que inovam no final. Mais uma pergunta aqui. Como é que a Natura pretende se desenvolver no e-commerce e quais as principais barreiras para isso? Acho que esse é um tema, um projeto que a gente vem se dedicando, porque hoje o consumidor quer o e-commerce. Ele quer o e-commerce. Então, não adianta dizer, eu não vou oferecer essa opção para o consumidor. Ele quer o e-commerce. Às vezes ele quer ir na loja, encontrar o produto, mas às vezes ele quer comprar o mesmo produto através do e-commerce, porque ele lembrou que tem que comprar no sábado à noite, então ele quer essa facilidade. O que nós estamos fazendo é trazer o e-commerce mais conectado com a nossa rede de consultoras, onde a consultora pode ser um agente de atração de novos consumidores, através do site, das nossas consultoras, e elas podem ser um agente de relacionamento com esses consumidores. Então, complementando o que a gente fala de relação com o consumidor através da força das nossas consultoras, que é um modelo que vem se instalando no mundo inteiro. A Amazon está fazendo isso nos Estados Unidos, está colocando também pessoas com tecnologia, através do site, etc., ofertando os seus produtos, o seu portfólio, através da sua rede de relações. Então, nós acreditamos que a conexão da tecnologia com rede de relações ainda vai ser o futuro do e-commerce. Mais uma aqui. Qual é o segredo da lealdade dos clientes da Natura? O que faz os clientes se identificarem com a Natura? Acho que é um pouquinho da história, um pouquinho do propósito da empresa, a relação verdadeira. A verdade na relação, acho que é uma coisa importante, reconhecer erros e proximidade. Proximidade, tentando entender cada um dos nossos clientes, dos nossos públicos. É isso que a gente faz obstinadamente. Uma pergunta aqui com 11 votos. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Natura quando a empresa decidiu se internacionalizar?
Construir marca fora do país não é fácil, é um desafio relevante, né? E principalmente o nosso processo de internacionalização foi orgânico, não foi comprando novas empresas. Então, isso exige um investimento na construção da marca. E esse é o maior desafio para uma empresa de consumo. O Brasil tem poucas empresas de consumo, ou seja, marcas brasileiras internacionalizadas ainda, porque nós não temos a tradição. Temos outras áreas onde o Brasil tem empresas internacionais, mas marcas brasileiras são poucos de consumo. Por isso, demanda um grande investimento na construção de marca. Na América Latina, depois de alguns anos, com algumas experiências boas e outras nem tanto, mas hoje a gente tem um crescimento muito acelerado, porque a marca ganhou tração. Então, a Natura já é bem conhecida na maior parte dos países onde a gente opera. Isso ganha velocidade numa marca de consumo. Mas tem um desafio pela frente, que são outras geografias. Mais uma aqui que já está com 9 votos. Falando em internacionalização, qual o mercado mais interessante que vocês visualizam hoje? Eu acho que tem dois tipos de mercados importantes. Os mercados maduros, Europa, Estados Unidos, que são mercados importantes e que a gente deve descobrir o jeito de estar. Acho que a tecnologia pode nos ajudar, novos canais, novos modelos de distribuição devem existir, devem ser adotados por nós. Mas também eu queria dizer que na Ásia tem vários países emergentes onde o próprio modelo da venda direta que a gente tem no Brasil faz muito sentido. Esse movimento que já aconteceu no Brasil há algumas décadas de uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho, na complementação de rendas, está acontecendo em outras regiões do mundo. E eu acho que aí também temos boas oportunidades. Então, talvez a gente tenha que dividir em duas regiões. Países emergentes, onde o modelo de venda direta pode ser muito interessante, e mercados mais maduros, onde talvez o varejo tradicional, a internet, etc., a tecnologia, pode fazer mais sentido. A China é ameaça ou oportunidade? Pergunta também do nosso auditório. Acho que as duas, né? É uma oportunidade ameaçadora. Acho que as duas. Acho que o produto chinês está chegando no mundo, né? É um grande competidor, mas a China também é uma grande oportunidade pelo mercado que pode representar, né? Não deve ser fácil fazer negócio na China. Eu não tenho essa experiência, mas imagino que é também uma oportunidade para um novo mercado, e um país que tem uma taxa de crescimento, apesar do novo não ser tão forte quanto era alguns anos atrás. Mas ainda é surpreendente para o resto do mundo, 7,5% ainda causa inveja para muitos países do mundo, né? Para todos, né? Qual é o papel de uma consultoria na alta gestão de uma empresa do porte da Natura? Acho que ajudar um olhar externo, sem os paradigmas que normalmente, internamente, a gente carrega, para poder quebrar algumas regras e para poder inovar. A consultoria tem esse papel de, ao olhar de fora, poder enxergar o que a gente não está vendo. Eu vou rememorar o exemplo do nosso vice-presidente, de origem francesa, que viu na biodiversidade uma oportunidade para a gente. Acho que a consultoria tem esse papel. Não, nosso tempo acabou, que pena, podia ficar aqui até a hora do Jornal da Globo com você. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Jornal da Globo hoje vai ser quente também. Vamos lá. Você disse que a Natura está com um grande desafio no processo de internacionalização. A Falcone também está vivendo esse processo recentemente. Quais são os maiores obstáculos? É essa percepção, construção de marca, construção de reputação, porque eu acho que, de uma forma diferente, seja um produto de consumo, mas seja um serviço como a Falcone, uma consultoria, precisa da confiança do consumidor. E isso é uma conquista que, às vezes, demora um pouco de tempo e precisa ter os nossos
consumidores ou os nossos clientes fazendo propaganda da nossa marca, da marca do Falcone também. Bom, a gente tem ainda muitas perguntas aqui. Eu juro, eu poderia ficar aqui horas, mas não dá, né? Eu tenho que obedecer o horário. Eu queria que você terminasse essa conversa com a gente, me dizendo qual conselho que você daria para os jovens da Falcone que estão presentes aqui hoje e que estão acompanhando a gente também virtualmente, né? Bom, jovens do Brasil, jovens que estão fora, eu acho que precisa ter muita confiança no futuro, precisa ter essa vontade de fazer o que gosta. Minha decisão, eu não falei do meu erro, mas talvez a decisão mais acertada que eu tomei foi largar num determinado momento uma coisa que eu estava fazendo. E que você estava numa zona de conforto. Que eu estava numa zona de conforto, que eu tinha uma perspectiva bastante razoável pela frente, para realmente buscar um desafio, um propósito, uma coisa que eu queria, que daria mais sentido para a minha vida. Eu acho que esse é o conselho que eu dou para vocês. As outras coisas vão se resolver. As outras coisas, a realização profissional, a perspectiva de carreira, etc., essas coisas se resolvem. O importante é vocês estarem bem onde vocês estão, se integrando, se entregando totalmente. Para mim, esse é o melhor conselho que eu posso dar. La ley universal de la locomoción no puede